Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o dia vai ser tenso. Nas próximas horas teremos a votação do voto auditável e iremos saber quantos deputados estão do lado do povo e quantos tem o rabo preso ou então tem algum conchavo com Lula. E para dar um tempero nessa votação, hoje teremos um desfile militar, que foi o suficiente aí para a oposição falar que Bolsonaro quer dar um golpe no país porque teremos tanques de guerras desfilando em Brasília. Não para por aí, a CPI também promete. No dia de hoje teremos um depoimento que vale a pena prestar bastante atenção. Eu sempre venho falando de forma recorrente sobre a linha investigatória ou uma linha de perseguição que a CPI vai tomar aí sobre o que diz respeito a fake news. E eu tenho para mim que o depoimento de hoje vai abrir essa nova linha de perseguição. Tudo bem. Temos outros assuntos para comentarmos, tem aí Bolsonaro também, a queixa-crime, mais uma notícia, na verdade, notícia-crime impetrada aí contra Bolsonaro, a gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso. Temos algumas coisinhas também relativas ao governo, algumas articulações, e já vamos comentar que é da parada tempo de falar tudo, e vejam só. Ontem, final aí da tarde, o Brasil ficou sabendo que mais uma vez, Bolsonaro está sendo investigado, mais um crime. O antagonista fez a matéria, urgente. TSE apresenta nova notícia-crime contra Bolsonaro. O que foi que Bolsonaro fez dessa vez? O TSE acaba de encaminhar ao Supremo notícia-crime contra Bolsonaro, acusado de divulgar informações confidenciais do inquérito da Polícia Federal que investiga o ataque hacker sofrido pelo tribunal em 2018. O pedido de investigação tem como alvos também o deputado federal Felipe Barros e o delegado que preside o inquérito. Vejam só. A queixa, a notícia-crime, começa falando que Bolsonaro vazou informações confidenciais. Aí a matéria avança. Na notícia-crime, os ministros ressaltam ainda que tais informações sigilosas ou reservadas foram divulgadas por Bolsonaro nas redes sociais, abre aspas, após o levantamento do sigilo, aparentemente devido. Quem que diz que é indevido? Eles que estão dizendo, né? Pelo delegado de Polícia Federal que preside as investigações. Independente se o delegado fez de caso pensado ou não, bom, Bolsonaro só divulgou, só trouxe à tona as informações após o sigilo ser levantado. Como é que vai investigar Bolsonaro por divulgar informações confidenciais se já tinha levantado o sigilo? Investiga o delegado. E posteriormente encaminhado aos respectivos autos ao deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso. Aí você vê, ó, o crime que se busca apurar é o de divulgação de segredo, tipificado no artigo 153, parágrafo blá blá blá. No documento assinado por Luiz Roberto Barroso e demais integrantes da corte, constam os seguintes elementos comprobatórios da existência de informações sigilosas ou reservadas. Vejam só. Primeiro, a menção na portaria de instauração do inquérito, a existência de informações sigilosas do TSE, confirmando que o que está lá, naquele documento, foi feito para o TSE. E engraçado é o seguinte, a gente nunca saberia que isso aconteceu, nunca saberíamos, porque o TSE, né, parece que não tem nenhum interesse de divulgar vulnerabilidades que o tribunal ou a urna possam ter. A explícita anotação de sigilo no despacho do juiz auxiliar da presidência deste TSE, que encaminhou subsídios da apuração administrativa à Polícia Federal. Mais uma vez confirmando que o conteúdo lá dentro foi assinado pelo juiz auxiliar da presidência do TSE. E depois é só choro e ranger de dentes. Sobre esse tema, o Leandro Ruschel fez questão de destacar uma coisa que é bem interessante. No pedido aí, né, da notícia-crime, fala o seguinte, ó. Diante do exposto, encaminham-se ao ministro Alexandre de Moraes as peças do inquérito policial, blá blá blá, divulgadas pelo exímio presidente da República. Olha só, o TSE está mandando para o STF. E o Leandro Ruschel falou o seguinte, a notícia-crime contra Bolsonaro, enviada ao ministro Alexandre de Moraes, é assinada pelo próprio Alexandre de Moraes. Em outras palavras, o ministro que faz a denúncia, quer dizer, que denuncia um crime, é o mesmo que vai julgar sem participação do Ministério Público.
Como será que ele vai decidir? Já pensou nisso? Não. Vou denunciar Bolsonaro pro STF. Quem que vai denunciar? Eu, Alexandre de Moraes. E eu vou encaminhar para um ministro do STF tomar conta. E quem que vai ser o ministro? O Alexandre de Moraes. Pô, mas foi você mesmo que denunciou. Epa, você está sendo antidemocrático. Pare de atacar as instituições. Pare de atacar. O Leandro Ruschel, para mim, está claramente aqui, nessa postagem que ele fez, é um claro ataque às instituições brasileiras. Leandro Ruschel, eu repudio o que você fez. Trouxe só para mostrar para vocês, não podemos aceitar isso. É um absurdo com o ministro, o glorioso Alexandre de Moraes. E aí você vê aqui, ó, a Anitta mostra um comparativo, né? TSE apresenta ao STF notícia crime contra Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso. Na CPI, que estão vazando tudo, à torta direito, CPI vai ingressar no STF contra a abertura de inquérito da Polícia Federal. A coisa tá tão absurda que foi a própria Polícia Federal que pediu a abertura. Vazaram depoimentos na íntegra. O jornalista Guilherme Amado colocou um depoimento na íntegra. E o depoimento do Roberto Dias começa o seguinte. O delegado fala uma coisa, falou assim, delegado, antes de começar, eu posso perguntar pro senhor se isso aqui é sigiloso? Porque eu temo, até pela minha segurança e tudo mais. O delegado, não, sigiloso, não vai sair pra ninguém. No máximo, isso aqui vai chegar até o pessoal da CPI, caso eles solicitem. Tá nos primeiros 48 segundos do vídeo. Mas tá na coluna do Guilherme Amado. O Globo divulgou o depoimento do Luiz Miranda. Mas tá de boa. Não tem nenhum problema. Não precisa investigar. Crime só quando é contra Bolsonaro. E a Anitta diz, ó. STF sempre preocupado com os vazamentos do país, né? Não, peraí, que não é bem assim. E sobre o STF, mais especificamente do Barroso, mais informações aí que envolve o Nizam, a gente comentou bastante sobre ele ontem, só para quem não viu ou não lembra, né? Nizam é ex-chefe do José Disseu, foi acusado pelo Marcos Valério de ter recebido dinheiro da época do Mensalão, ele nega, a gente trouxe a resposta dele. Já foi marqueteiro do PT, já foi marqueteiro do PSDB e ele não só frequentava o João de Deus, como levava o João de Deus na casa dele. Esse é o Nizam. Fora, né, ser um globalista, apoiar a criação de um tribunal internacional, participar do Fórum de Davos, lá da Clinton Institute e tudo mais. Pois bem, ele falou que ia fazer essa campanha de graça, né, para ajudar o Barroso. E aí a Elisa traz aqui um comparativo que é bem interessante, ó. Atualmente, à frente da N Ideias, ele atende gigantes como Itaú, JHSF, Mafrig, Suzano, Anima e Magazine Luiza. Pelo menos a Magazine Luiza e Itaú estão entre os empresários, né, as pessoas que fizeram aquele manifesto contra o governo e a favor das urnas eletrônicas. E ele falou que não, que é o setor privado que vai bancar, ou seja, possivelmente vai ser a família Setúbal, né, a Luiza Trajano, que vão bancar a campanha das urnas de veludo. As urnas que o Lula não perde nem se deixar de concorrer. Mas se o Lula cancelar, falando, eu não serei mais candidato, o Lula vai acabar eleito. Ele vai falar, como é que eu fui eleito? Eu não sou nem candidato. Epa, você está atacando as instituições, Lula. Você venceu. Mesmo não sendo candidato. E aí, vejam só. Olha isso daqui. A hashtag que a gente começou a comentar no dia de ontem, Disseu manda em tudo, às 6 horas e 43 minutos do dia 10 de agosto, constava no que está acontecendo. Mais de 101 menções. Tá lá, ó, estava em terceiro lugar. Quase 24 horas no ar. Não sai, o pessoal continua comentando. Essa questão que envolve o Nizam, cara, colocar o ex-chefe do José Disseu. Eu até falei algumas vezes e repito. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E parece que o Barroso faz questão o tempo todo de ficar gerando, né? Sabe? Problemas no percurso, assim, coisas que poderiam ser aparadas. Mas não, ele tem que escolher, né, um marqueteiro que era o ex-chefe do José Disseu. Mas vamos avançar. Antes de falar da questão da votação hoje, do plenário, tem muita coisa que eu quero pontuar, principalmente sobre o senhor Arthur Lira. Vejam só isso daqui. O Lucas de Aragão, possivelmente a maioria de vocês não conhece, ele, eu acho que é irmão, ou se não é irmão, é parente do Murilo de Aragão. É o pessoal da Arco Advice, tida como a melhor consultoria, sabe, de informações, principalmente para questões econômicas que ocorrem no país. Eles que foram na CNN vender a ideia que o Brasil passa por uma crise institucional, e a gente fica se perguntando, né, quem é que ganha com isso?
E ontem ele veio falar o seguinte, ó, sobre o desfile de blindados. Entramos em contato com a Marinha, que afirmou: trata-se de um exercício previsto em calendário tradicional no planejamento do comando da Marinha. Normalmente é feita uma concentração próxima ao Ministério da Defesa e em seguida o comboio segue para o campo de instrução de Formosa. Em função da notícia da imprensa, não haverá atividade inicial e os veículos irão direto para Formosa. Por conta da repercussão negativa na imprensa e no Congresso Nacional, tudo indica que o desfile na Esplanada foi cancelado. Amanhã saberemos. Lá vem ele dar uma barrigada. Em nenhum momento ninguém falou sobre cancelar. Tanto que Bolsonaro, no final da noite, postou ali às 9h18 da noite, postou em seu Facebook o seguinte: senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, deputados, senadores. Como ocorre desde 1988, não está acontecendo agora, ocorre já há anos, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa, Goiás. Como a tropa vem do Rio de Janeiro, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência, às 8h30 da manhã, onde receberei os cumprimentos da força e lhes desejarei boa sorte na missão. Presidente Jair Bolsonaro, chefe supremo das Forças Armadas. O senhor também nem gosta, né? Adora dar aquela cutucada. E aí foi caos. Chororô pra tudo que é lado. Fux falou que não vai. Tá aí, ó. Fux não aceita convite de Bolsonaro para ir ao Planalto receber tanques. Fux recusou, né? Cerimônia de recebimento, convite da Marinha para a Operação Formosa. O convite será entregue após tanques militares percorrerem a esplanada. Bolsonaro convidou Fux, Lira, Pacheco, após críticas sobre o desfile militar. E aí no Estadão saiu mais informações, vejam só. Militares farão desfile de tanques em Brasília no mesmo dia da votação da PEC do impresso. O evento inédito. Olha só. Esse é o primeiro parágrafo. O evento inédito que acontece todos os anos desde 88. Inédito. É inédito, mas acontece todos os anos desde 88. Mas é inédito. Tá, vamos ver, né? Mas desta vez vai incluir homens do Exército da Aeronáutica. Ah, tá. É por isso que é inédito, porque vai ter Exército da Aeronáutica, né? Óbvio que não é. Essa construção aqui verbal é para dar ideia, falando, meu Deus, Bolsonaro tá fazendo de propósito, só para ameaçar os outros poderes, porque Bolsonaro é um golpista. Será a primeira vez que os blindados vindos do Rio passarão por Brasília e serão recebidos por um presidente. Como está prevista a participação das três forças, o planejamento incluiu o Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas, do Ministério da Defesa e teve aval do titular da pasta, o Braga Neto. O Estadão solicitou informações e esclarecimentos ao Ministério da Defesa e à Marinha a respeito de quando foi agendada a Operação Formosa e a passagem do comboio militar pelo Planalto. O jornal quis saber também se houve pedido da presidência para o desfile e o custo da operação. A Marinha, em nota, afirmou que a entrega simbólica ao presidente e outras autoridades foi planejada antes da definição da data da PEC da Câmara e que o comboio militar deixou o Rio de Janeiro no dia 8 de julho. Desde o dia 8 de julho, o pessoal já está em direção a Formosa. Mas não. E para ficar claro que existe um conchavo para tentar colocar em Bolsonaro a pecha de golpista, autoritário, ditador e tudo mais, vou lhes brindar com esse último parágrafo. O Estadão, olha só, apurou que em 2 oportunidades, Bolsonaro sugeriu aos ex-comandantes a exibição de força que será feito nesta terça-feira na Esplanada. Tem alguma prova disso? Não. Não tem prova. É só o gogó. Só o gogó. Em uma delas, Bolsonaro sugeriu que tanques fossem estacionados em frente ao STF. De onde que saiu isso? A gente sabe que tem muito jornalista aí que, não sei, né? Às vezes estresse do trabalho, usa medicamentos, algumas coisas assim duvidosas para ficar um pouco biruta, mas aqui passou dos limites. Olha só, em outra oportunidade, Bolsonaro aí havia pedido, segundo o Estadão, que o Gripen da Aeronáutica desse um rasante próximo ao STF para estilhaçar vídeos do prédio. Em ambas oportunidades, a ideia caiu no vazio. Desta vez,
foi acatada por Braga Neto. O que falar sobre isso, né? Delírio. Delírio jornalístico. Tem outra forma de falar? Delírio jornalístico. Delírio jornalístico. Mas vamos continuar. Aí a oposição já marcou um ato de defesa da democracia depois do desfile dos blindados. Não, agora a gente vai ter que fazer, né, o desfile pela democracia. A oposição a Jair Bolsonaro prepara um ato em defesa da democracia nesta terça-feira. Parlamentares vão para a rampa do Congresso por volta das 4 horas da tarde. Além da oposição formal, parlamentares independentes já confirmaram presença. Sabe, a oposição, eu pensei quando eu li isso pela primeira vez que era o PT que estava organizando isso, que era o PCdoB, que era o PSOL, Marcelo Freixo. Não. O ato é organizado por Kim Kataguiri, mais petista do que o Lula. É uma reação ao desfile das Forças Armadas de carros blindados, aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes com a presença de Jair Bolsonaro. Rolou ontem, eu não sei mais se é meme. Não sei mais se é meme, o Lula segurando o Kataguiri no colo, entregando pro Ciro Gomes, né, porque tinha cabelo, com o Luciano Ayan batendo foto no fundo. Não sei se não dá nem pra... Assim, diante do que tá acontecendo, não sei nem se isso aqui é fake news, se não é, né? Às vezes aqui em Kataguiri é criança, mas... Tudo bem. E aí, pra hoje, aí pra fechar, pra imprensa aí continuar chorando, mas choro e ranger de dentes, Bolsonaro chama comandantes militares para a reunião ministerial. Repetindo o movimento já realizado em outras reuniões da cúpula política do governo, Jair Bolsonaro convocou os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica para a reunião ministerial que ele realizará logo cedo nesta terça-feira. É normal, já começou falando, né, que é coisa repetida, já aconteceu mais de uma vez. Mas vocês veem que existe um interesse de colocar os militares, sabe, em uma posição desconfortável, e a mídia tá todo santo dia batendo nos militares, batendo nos militares, batendo nos militares. Não era assim, né? Não era assim, não falava nada. Normalmente, pelo menos, conservadores. E não é porque os conservadores saíram, ainda tem conservador no governo, tem a coisa lá. Isso aqui é pra ajudar o Lula. Vocês já estão ligados nisso. E aí, vejam só. Passaram suas matérias ontem que, assim, né, tá bem estranha a posição do senhor Arthur Lira. O Estadão aqui mesmo diz que o Lira, Ciro Nogueira e ministros do STF discutem mudanças nas urnas após derrota de voto impresso. Nem perdeu, já está discutindo. Bom, deve ser na comissão, tudo bem, é na comissão, perdeu na comissão. Na quinta-feira, dia 5, no mesmo dia que a PEC foi rejeitada na comissão, uma reunião foi realizada para tentar amarrar um acordo de meio termo. Participaram do encontro o Lira, Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Aécio Neves. Que equipe, viu? Já com a avaliação de que o texto da deputada Bia Kicis não tem apoio para ser aprovada pelo Congresso, o acordo seria deixar a proposta ser rejeitada para depois encarregar o TSE de apresentar uma nova iniciativa de aperfeiçoamento do sistema das urnas, que não valeria para as eleições de 2022. Olha só, não valeria para as eleições de 2022. Não, vamos fazer aqui uma proposta meia boca e nem para 2022 vai prestar, vai funcionar. Lira reforçou a ideia de que TSE e STF precisam apresentar nova proposta caso o voto impresso seja derrotado no plenário da Câmara. Não legislar também é legislar. Essa discussão passou de todos os limites. Após o resultado, se for de não aceitar o seu prosseguimento, é importante que o STF e o TSE possam encontrar uma maneira administrativa para serenar as dúvidas mais firmes. Algum de vocês conseguem acreditar que algo será feito pelo TSE ou STF? O Lira não me diz que o Lira é inocente a esse ponto. Não me diz que o Lira está bancando o inocente. A mudança debatida pelo Congresso com ministros do STF seria ampliar o número de urnas que passam pelo chamado teste de integridade, que é uma votação paralela à oficial feita em algumas urnas para comprovar que o voto digitado é o mesmo que foi recebido pelo sistema. O Estadão apurou que o Barroso ofereceu resistência para a solução, mas que a ideia foi bem aceita pelo Alexandre de Moraes. Não sei se está falando que é o policial bom, policial mau, sabe? Não, eu não gostei. O Alexandre de Moraes falou que gostou. Falou, olha só, a gente vai aprovar uma coisa que o Barroso não quer. Mas se o Barroso realmente não quer, aí mostra, né?
Qual o interesse desse ministro? Porque nem isso, que não serve pra nada, mas que não serve pra nada mesmo. Não, vamos fazer aqui umas urnas, vamos fazer um sorteio. Pelo amor de Deus, né? Nem isso que não serve pra nada, o Barroso não quer. O governo ainda tenta reverter o cenário desfavorável da análise em plenário do voto impresso. A maioria dos partidos da Câmara tende a rejeitar a PEC. Uma das ideias defendidas pelo líder do governo, Ricardo Barros, é fazer com que apenas uma amostragem do total de urnas adote o dispositivo que imprime o voto. Bom, isso daqui até assim, né, é um pouquinho aceitável, desde que passe o mínimo do mínimo aceitável, mesmo assim, para mim não é o suficiente, passar o suficiente. Isso daqui teria que estar atrelado a um sorteio nacional. Você não pode determinar de forma, sabe, pré-agendada quais as urnas que iriam receber as impressoras. Tinha que ser no maior sorteio, tipo 8 da manhã, sei lá, todo colégio eleitoral, pelo menos uma impressora, todo colégio eleitoral tem que ter uma impressora, e aí, cara, sorteio na hora, público, tipo bingo, ó, vamos fazer um sorteio tipo bingo, ó, vai cair na sala tal, sessão tal. Pronto. Ninguém pode sequer tocar nas urnas. Tem que colocar lá a impressora e já foi. Já foi. Porque aí, né, se você já avisa quais as urnas que vão ter impressora, tá fácil pro Disseu, tá fácil pro Lula, tá fácil pro Barroso. As urnas de veludo são inteligentes. Vocês devem lembrar que semana passada a gente vinha comentando o seguinte, ó, gente, o Heinz veio a público, defendeu, o Ricardo Barros veio a público, defendeu, quem veio a público, defendeu, mas, sim, não dá para saber ainda se essa vinda do Ciro Nogueira realmente veio para ajudar ou não na questão do voto auditável. Acho que ainda não dá para bater o martelo. Teve lá um dia lá que eu falei, ó, olha essa postagem aqui do Lira, quando ele fala que vai levar a plenário. Eu falei, ó, isso aqui tá ruim. O Lira tá falando, ó, a Câmara vai dar a palavra que vai ser uma palavra de uma vez por todas. Eu falei, ó, gente, pô, isso aqui tá me deixando meio triste. Aí eu falei, essa notícia que tá me deixando mais alegre. Essa mesmo do Lira que falava, a Câmara vai decidir. Eu falei, como é que a Câmara vai decidir? Porque se essa PEC for aprovada, vai ter que ir pro segundo turno e depois pro Senado. E não sabe se o Senado vai votar. Pro Lira tá falando que a Câmara vai dar o parecer final, e esse aí tem que ser acatado, pô, não parecer negativo. Eu falei isso em vídeo. Falei, não tô querendo me empolgar. Eu falei, pô, mas quando o Rodrigo Maia fala isso, criticando, falando que o Lira tá um culo, me anima um pouco, mas depois vem isso. Parece aí o que o Lira fazendo reuniãozinha com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Tá feio, né? Tá feio. Aí você vê. Isso aqui eu acho bem feito. Bem feito. Isso aqui eu tô fechado com os deputados da oposição. Eles querem que o Lira participe da votação da PEC do voto impresso. Bora, Lira. Bota teu voto lá pra gente saber. Não quer ser o candidato? Não quer ser o candidato a governador do Alagoas? Vamos saber se você é a favor ou não da transparência. O argumento apresentado é que, ao levar a PEC ao plenário, mesmo após a matéria ser rejeitada na comissão especial, Lira constrangeu todos os parlamentares a se posicionarem e, por isso, também deve expor sua avaliação individual sobre o tema. Exatamente. Mas eu tô fechado com posição. O Lira tem que dar o pitaquinho dele. Deputados lembram, pelo menos, 2 precedentes da casa, durante a votação das PECs da reforma da Previdência e do Fundeb. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, votou favorável a ambas. Procurado pela coluna, Lira não respondeu. Espero que ele vote. Quero ver o que o Lira vai votar. E vejam só, com o voto impresso, Arthur Lira deixou colegas na chuva. Mais uma matéria sobre o tema. Muitos terão de escolher a quem desagradar. Ou vai desagradar Bolsonaro, ou a direção de seus partidos, vários deles da base de apoio. Lira colocou todo mundo na chuva e está sendo cobrado por isso. Os descontentes querem que o presidente da Câmara proteja a casa dos ataques bolsonaristas se o Planalto for derrotado. O que é ataque? Meu Deus do céu, que ataque? As pessoas vão falar que você é um traidor, vocês são traidores, vocês estão contra a vontade popular, vocês são contra a democracia, vocês são a favor, sabe, do obscurantismo, vocês são contrários à transparência. Isso é um ataque? Apenas um pequeno grupo de deputados da Câmara tem couro grosso para se indispor com as redes bolsonaristas e seu pesado nível. Quem tem pele fina espera ao menos proteção de Lira. Vai fazer o que? O Lira vai mandar prender todo mundo? Diante do desgaste já contratado, um grupo de partidos avalia obstruir a votação do voto impresso enquanto busca uma solução para o enrosco. Eu acho bom obstruir,
Porque eu ainda falei no final da semana, eu falei, gente, se essa PEC for pautada lá no final da semana, beleza, para dar tempo de conversar. Já marcar logo para terça-feira, aí tá de maldade. Falei isso também. E marcou para terça-feira. Para mim tá de maldade. O Lira tá de maldade. Aqui, ó. Lira diz que Bolsonaro queimará pontes se não recuar após derrota do voto impresso. Lira garantiu a todos, uma vez derrotado o voto impresso, Bolsonaro vai recuar de seus ataques às eleições e aos tribunais. Questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro não honrar o acordo, Lira afirmou que, se fizer isso, Bolsonaro acabará queimando ainda mais pontes com o universo político, complicando o andamento de projetos no Congresso e a rearticulação de seu governo. Como parte do STF vê decisão de Lira de levar voto impresso a plenário. Parte dos ministros do Supremo não viu com maus olhos, até gostaram, parabéns Lira. A decisão de levar. Ministros ouvidos pela coluna compartilham da avaliação de que a votação no plenário pode enterrar de vez a proposta caso ela não seja aprovada. Com isso, ficaria mais difícil para Bolsonaro insistir na ideia. Pautar logo na terça-feira é sacanagem, né? Sacanagem. E você vê, a oposição está tão empenhada em agir contra o seu interesse. Você vê, os secretários do Eduardo Paes, PSD, Kassab, o Paes liberou os secretários dele para votar na Câmara, contra o voto impresso. Tanto o Pedro Paulo, que é do DEM, quanto o Marcelo Caleiro. Não, votem lá, bora, volta lá. Vamos, faço questão de ir, vou lá, vou jogar para derrubar. Olha a mega operação que está sendo feita para proteger as urnas de veludo. Câmara enfrenta pressão sobre o voto impresso e Bolsonaro exalta militares após discurso de derrota. Eu vou até mostrar para vocês alguns vídeos, dois de Bolsonaro e um do Felipe Martins. Com a expectativa de análise da proposta que estabelece o voto impresso no país, aliados de Bolsonaro ampliaram a pressão sobre deputados para tentar reverter o jogo e aprovar o texto, mas o próprio presidente já apresentava um discurso de derrota em relação ao tema. Em meio às pressões de lado a lado, o Arthur Lira reafirmou a intenção de votar a proposta na terça. Olha agora, mas, tá com você agora, abriu brecha para que a análise da PEC seja adiada caso esse seja o desejo dos deputados e da população, sem explicar como mediria a expectativa popular. E aí agora? Iremos nos manifestar no Twitter a favor para ser adiado, para não ser adiado. E aí, qual vai ser a nossa decisão aí? Bom, tentei conversar aí com os deputados bolsonaristas, difícil consegui falar com eles nas últimas horas, ninguém retornou. E aí, gente? A gente vai defender o adiamento, não vai? O segundo Lira, se o povo pedir, ele pode pensar em adiar. Bolsonaro quer que adie. O presidente da Câmara disse ter conversado com Bolsonaro a respeito do tema. Segundo ele, Bolsonaro negou que tenha sido essa a intenção do Ministério da Defesa. Ainda assim, Lira abriu a possibilidade de adiar a votação da proposta para evitar coincidência de datas. É a questão em que envolve o desfile militar de hoje. Durante a reunião de líderes da base, com Arthur Lira nesta segunda, a avaliação majoritária foi de que a matéria será derrotada. Olha só agora. Deputados que participaram do encontro disseram em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, praticamente fez campanha para o voto contrário durante o almoço. Líderes de dois partidos, porém, olha só, ponderam que a pressão nas redes sociais estava intensa e temem que o placar seja apertado. Se isso ocorrer, avaliam, poderá ser dado novo combustível para que Bolsonaro questione o resultado do plenário. Olha só. A gente pode vencer e não ser aprovado. Esse tem que ser o cenário a ser buscado. Vencer, mesmo que não seja aprovado. Peraí. Mas como a gente pode vencer se não for aprovado? A gente está lidando com a PEC. Uma PEC não é aprovada com a maioria. A PEC, para ser aprovada, precisa de 3/5 da Câmara, ou seja, 308 votos. Precisamos fazer pressão para obtermos pelo menos 257 votos. Vamos lá, ó. A maioria do Congresso, a maioria é a favor. A maioria. Vocês estão travando a questão que é uma PEC. A
A maioria do Congresso e o povo deseja pelo voto auditável com contagem pública dos votos. Tem que aí, se não for adiar, 257 votos. É o mínimo. Se não tivermos uma negociação antes, aí você vai falar de Bolsonaro. Ó, vai ser derrotada a proposta, porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares e tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo. Então Barroso apavorou, disse o presidente em entrevista a uma rádio bolsonarista. Bolsonaristas acreditam em derrota do voto impresso e pressionam Lira para adiar o debate. Um levantamento feito pelos próprios deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro mostra que eles não têm votos hoje para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados a adoção do voto impresso no Brasil. De acordo com a tabela publicada, até mesmo em site de parlamentares alinhados com o presidente, 181 deputados hoje votariam com certeza a favor. Para 257 ficam faltando 76. E 209 votariam seguramente contra ela. Outros 123 ainda não teriam explicitado a sua posição e poderiam pender para qualquer um dos dois lados. Deixa eu até aqui dar uma olhada se tem alguma novidade na atualização do placar lá do site da Zambelli. Placar em atualização. Posso até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui é o site lá da Zambelli. Placar em atualização. Não tem. Tem aqui, né? Por pessoas, mas vai ter que sair contando um por um. Quem vai votar contra? Apareceu aqui, ó. PSDB. Bahia. Aí se for pra gente votar a favor. Afonso Florense, PT. O PT é óbvio, né? PT contra. PSB, PT. PSDB, Alexandre Frota, óbvio. PCdoB, óbvio. PSB. Só a esquerdona em peso, todo mundo votando contra. Todo mundo votando contra. Olha só, o PSD, Lucas sabe, né? Aqui. Vamos ver. Arthur Lira tá marcando como positivo. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, né? E até fazer um comparativo depois. Mas enfim, o placar do site do Zambelli tá atualizando. No final do programa a gente olha de novo para ver se já atualizou. Os bolsonaristas dizem acreditar, contudo, que poderia pressionar outros parlamentares a mudar de posição caso ganhem tempo para isso. O Arthur Lira anunciou que a votação será, no caso, hoje, né? Ele deve se reunir nessa segunda com eles para anunciar, então, a data de votação. Essa matéria aqui é no início da manhã, às 9h57 da manhã. Tá marcado para hoje. E aí eu falei para vocês que ia mostrar alguns vídeos de Bolsonaro. Esse aqui é o primeiro, ele foi na Bravo Rádio ontem. Brado Rádio. Falei Bravo. Olha só, 30 e poucos segundos. O presidente Arthur Lira afirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento, fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse, né? E aí, se perder, acabou? Se perder, acabou? Bom, Felipe Martins diz que não e Bolsonaro também diz que não. Vamos ver aqui, o Felipe Martins ontem esteve no Pânico. O que é que ele falou aí sobre a questão do voto auditável? Agora, evidentemente, está polarizando aí os poderes e a gente precisa ver qual vai ser o desdobramento disso. Eu acredito que a melhor solução, evidentemente, é contemplar a parte da população que não confia no sistema atual e resolver o problema. Mas como é que vai se dar essa contemplação? Uma vez que o presidente já demonstrou que as urnas são frágeis pela invasão do hacker. Uma vez que o presidente está sendo processado por exatamente ter demonstrado uma coisa que é verdadeira e factual, está sendo chamado de mentiroso. A própria Justiça Eleitoral, que é um puxadinho do STF, age como um braço do STF que faz oposição ao presidente. Se essa PEC não passar no pleno do Congresso, quais serão os próximos passos, sobretudo para tentativa de conciliar essa desarmonia entre os poderes? O que se pode fazer? Nós temos outras cartas na manga, como diz o presidente, todas elas dentro das 4 linhas da Constituição. Quais seriam, Felipe? Eu não posso expor ainda, inclusive para guardar o elemento surpresa, né, nesse embate que a gente tá tendo, mas a gente possui sim essas cartas na manga. Agora, evidentemente, o presidente também possui mais informações que demonstram a vulnerabilidade
das urnas. Ali a gente teve uma prova, uma confissão quase do próprio TSE de que as urnas foram violadas e as pessoas falam, não, foi violada, mas não teve fraude. A discussão não é se teve fraude ou não teve. Ela é violada, é aquela coisa, você pega o iogurte ali no mercado sem a tampa, aí você fala, não, vou levar porque ninguém deve ter metido o dedo. Pô, não dá. Você tem a prova de que foi violada, agora a discussão sobre fraude ou não é outra, mas você já coloca ali em xeque os argumentos sobre a segurança, sobre a confiabilidade e a transparência desse processo. Muito bem, estamos aqui conversando com o Felipe. Palavras do Felipe. E o que eu acho interessante é o seguinte, ele falou que o Bolsonaro ainda tem mais informações confirmando algumas coisas que comentamos nos últimos dias, que existe a tendência de Bolsonaro fazer mais lives, trazendo mais informações, ficar, né, no conta-gota para manter o assunto vivo. E ontem à noite, no Cercadinho, o Bolsonaro confirma o que Felipe Martins já havia comentado antes. Não pode ser genérico, nem foi teu dia hoje. Como tá o voto ao ditado? É só torcida. Nós estamos esperando o voto ao ditado. Amanhã o Congresso decide, mas tem outros mecanismos para a gente colaborar para que não haja suspeita, né? Está previsto amanhã a votação, né? Não sei o que vai acontecer. E vamos em frente aí. Alguém tem uma pergunta aí? Bom, a gente sabe que o nosso presidente, ele não consegue mentir, né? A gente tá... Você vê pelo frame do vídeo, você não precisa nem ver o vídeo. Não tá com a cara de feliz, né? Tá com a cara, a voz dele, ele não consegue. É um homem comum, como todos nós. Mas fala, temos alguns mecanismos para tentar resolver. E aí, mudando um pouquinho de assunto, só que fazer uma transição para a gente começar a falar da CPI, falar um pouco de mecanismos. Vejam só. Sucessor de Salles quer dificultar a atuação de ONGs. Aí lá foi eu, né? Falar, vamos ver, o que é que o cara tá inventando? O que é que a imprensa já tá criticando? O que é que a imprensa já tá criando o caso? Será que o novo ministro quer criar algum absurdo? Proposta será avaliada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Fala o seguinte, ó. Elaborada pelo sucessor de Ricardo Salles, o ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite, a proposta, que será avaliada nesta terça-feira pelo CONAMA, cria novas exigências para organizações não governamentais, as ONGs, ingressarem no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, a CNEA. Esse cadastro reúne as entidades da sociedade civil que atuam na pauta ambiental e é um requisito para integrar o CONAMA. Aí parte do pressuposto que são entidades especialistas no meio ambiente, né? Integrar o CONAMA, ficar dando pitaco, sabe? No meio ambiente, você tem que entender do assunto, né? Você tem que entender. Olha qual é a proposta do novo ministro. Entre as novas exigências, há uma declaração de corpo técnico com experiência em área ambiental, além de atestados técnicos de experiência em projetos e pesquisa no setor. Basicamente é o seguinte, ó. Para você poder se afirmar que você é uma entidade que trabalha com algo ambiental, você tem que mostrar que você tem experiência na área, projetos, ou faz pesquisas. Você tem que provar que você realmente é... Assim, o que é que tem de mais nisso? Mas já estão chorando, sabe por quê, gente? Porque tem uma galera aí dessas ONGs que se você perguntar onde é que está o Amazonas, ele não sabe nem onde é. Não sabe nem geografia. Vai falar que o Amazonas fica no Nordeste. Tem qual região fica. Qual o maior rio do Amazonas? Não sabe. Se perguntar, a água do rio é doce ou salgada? Ele fica, rapaz... Pô, já fui no mar é salgado, viu? E aí, o rio, será que o rio é salgado também? Aí querem tá aí. O cara tá pedindo o mínimo do mínimo do mínimo. Chororô. O governo Bolsonaro, né, contra os ambientalistas. Só a matéria ontem, só assim meio apagada, mas vale a pena comentar. Porque da mesma forma que a esquerda, né, vai avançando com aqueles temas devagar e sempre, isso daqui é importante. Pode não parecer, às vezes você não tem interesse em se defender, mas é assim, ó, de pouquinho em pouquinho que a gente vai avançando. Flávio Bolsonaro agora quer liberar porte de ferramentas, né, para advogados. Pô, por que não vai ser para todo mundo? Porque para todo mundo não vai ser liberado. Vai para um, vai para outro, flexibiliza daqui, flexibiliza de outro lado. Isso aqui é importante. Mais um avanço. Não é o avanço ideal tudo, mas é mais um avanço. Espero que essa medida também avance. E aí vejam só. Ontem lá na Brado Rádio, Bolsonaro também comentou
sobre o decreto que visa garantir a liberdade da população. Bolsonaro disse que enviará projeto contra a censura de vozes da direita nas redes sociais. Vozes da direita? Pelo amor de Deus. O projeto é pelo povo brasileiro. O Estadão já faz aquela matéria, aquele título, para tentar descredibilizar o tema. O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que enviará ao Congresso um projeto de lei bastante curtinho contra o que considera censura promovida por redes ou por empresas de redes sociais às vozes da direita. A proposta, conforme declarou em entrevista à Brado Rádio, a Rádio Brado, né, na manhã segunda, prevê, olha só, publicações só possam ser retiradas do ar mediante decisão judicial. O que é que tem de mais nisso? Não, isso aqui realmente fere, é conteúdo nocivo, a justiça falou que é, então você pode remover. Só o que é que tem de mais? Isso aqui é para garantir a liberdade de todos os lados. Mas tem um monte de comunista miserável que tá batendo palma pra imprensa, falando que Bolsonaro é um golpista, quer fomentar o gabinete do ódio. Aí no dia que Bolsonaro cai, que o Foro de São Paulo vem com tudo, o Brasil virou uma Venezuela da vida, aí esse palhaço que tava dando risada, aí ele é censurado. Ah, estou sendo perseguido. É, parceiro, porque você não consegue fazer nada, a não ser quebrar pedras. Nasceu para quebrar pedra, debaixo do sol. Aí vem o alto também aqui, eu falei de São Paulo. Bolsonaro anuncia projeto para limitar retirada de publicações de perfis das redes sociais. Não, é só para tentar dar um pouco mais de segurança para as pessoas. Tem um embasamento jurídico da situação. Mas a justiça... Porque a justiça brasileira, né? Olha como é a justiça brasileira. Ministro suspende inquérito no STJ sobre jornalista que desejou morte de Bolsonaro. Suspendeu. Vamos protegê-lo. Nesse caso aqui, né? Todo mundo do lado do jornalista. E mais uma vez, todo mundo ao lado do jornalista de novo. Por quê? Porque ele atacou o Cássio, atacou o Aras. Líderes partidários fazem moção de solidariedade a Conrado Ubner Mendes. Professor da USP, alvo de ofensivas de Aras e de Cássio Nunes. Ele falou o que dos dois? Ele falou o quê? Calúnia, difamação, está previsto, sabe? Como crime, está previsto. Ele tem que arcar com o que ele escreve. Mas aí saiu, ó, Marcelo Freixo, lideranças do PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede. Moção de solidariedade. Se fosse em apoio a alguém bolsonarista, nunca tem isso, né? Bolsonarista sempre tem que ser crucificado. Os absurdos que acontecem todos os dias no Brasil. E aí, olha só. Falando de abusos e absurdos, né? Âmbito jurídico. A Carmen Lúcia mandou aí, né? Um recado para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ignorou nesta semana a PGR de Aras ao decidir incluir Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. O relator só determinou a manifestação do procurador depois de ter acolhido a queixa-crime. Ele rompeu com o rito que deveria ser primeiro perguntar para a PGR. Ele não quis. Carmen Lúcia, que foi designada relatora de outra ação contra Bolsonaro, fez diferente e ainda mandou um recado. Necessária, pois, seja determinada a manifestação inicial do Aras, que com responsabilidade vinculante e obrigatória. É obrigatório o Aras se pronunciar de forma inicial. Viu? Xandão. E depois completa, né? A gente sabe. Não serve de nada. Bom. E a gente ainda vê isso daqui, ó. Olha o corporativismo. STJ joga para frente escolha de ministros e dá recado a Bolsonaro em meio à crise com o judiciário. Eles basicamente fazem o seguinte. Eles jogaram para frente a decisão dos novos ministros do STJ, falando que só vai decidir quando tiver a reunião presencial. E até outubro não tem reunião presencial. Não tem. A avaliação da maioria dos ministros do STJ é que, diante da escalada de ataques de Bolsonaro, né, contra o judiciário, é problemático submeter a Bolsonaro à escolha de qualquer novo integrante da corte. Ao retardar a seleção dos nomes que entregarão a lista de indicados, os ministros buscam dar recado ao presidente. Magistrados ouvidos pela coluna querem deixar claro que o recado de que o judiciário é unido e que, se mexeu com um, mexeu com todos. Assim, eu não quero falar que o pessoal é corporativista. Eu falei só porque a Bela Megali está falando isso daí em sua coluna. A Bela Megali, em sua coluna, diz, ó,
Mexeu com todos. Pô, como assim, cara? Isso é corporativismo. Mexeu com todos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí você vê, né? Governo promove integrante do gabinete do ódio. No título, aquele título vagabundo, manchete vagabunda. A primeira linha, acusado de integrar. Por quê? Porque as pessoas não leem a matéria. As pessoas só leem a manchete. É mais uma matéria para ajudar o Renan Calheiros na CPI a promover quebra de sigilo, diversos abusos contra as pessoas que apoiam o governo. E vamos falar um pouquinho da CPI. Vejam só. Falei para vocês nesse do vídeo que hoje é um dia tenso. A gente sabe que tava chegando a hora. Tava chegando a hora que eles iam começar, né? Os avanços contra as pessoas que apoiam o governo, com aquela narrativa de fake news, gabinete e tudo mais. E para mim, isso começa hoje. Não que ele ia ter um dia, ele ia comentar, notícia e tudo mais, mas hoje começa na CPI, já em depoimento para começar da forma. Por quê? Olha só. CPI pode estabelecer vínculo entre lobby para a compra de imunizantes e disseminação de fake news. Estão juntos, olha só. As pessoas que disseminavam mentiras eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas na corrupção. Sabe, lobby para compra e vender imunizantes, ganhar dinheiro, ó. Olha como é lucrativo. Coronel, apontado por executivos da Davat como um dos militares que facilitou o acesso à cúpula do Ministério da Saúde, está ligado a Otávio Facuri, investigado por financiar notícias falsas. Facuri que inclusive aí, né, fez algum acordo aí com Roberto Jefferson, com certeza Roberto está ganhando alguma coisa, Roberto Jefferson nunca é besta, assumiu lá a presença do PTB em São Paulo. Sabem que eu já mostrei o que é o PTB para vocês. O Facuri disse que vai mudar. O Getúlio Vargas ainda está no estatuto, né? Essa é a grande mudança do PTB. A CPI acredita que pode estabelecer nesta semana o vínculo entre o esquema de lobby para a compra de imunizantes no Ministério da Saúde e o de disseminação de fake news. Um dos elos entre os dois universos seria o coronel Elcio Bruno de Almeida, que presta depoimento nesta terça-feira. O Elcio, né, Elcio Bruno de Almeida, já foi apontado por executivos da Davat como um dos militares que facilitou o acesso à cúpula do Ministério da Saúde quando ele era comandado pelo general Eduardo Pazuello. A empresa oferecia 400 milhões de doses da AstraZeneca, Oxford, e foi recebida na pasta mesmo sem ter como comprovar que poderia disponibilizar os imunizantes. O governo recebeu inúmeras pessoas. E a primeira coisa que o governo fez foi: cadê os documentos? Provem que vocês são realmente representantes da AstraZeneca. O coronel era, ao mesmo tempo, presidente do Instituto Força Brasil, cujo vice-presidente, Otávio Facuri, é investigado por financiar sites que divulgam notícias falsas, inclusive sobre a pandemia. Facuri já admitiu à Polícia Federal que apoiou um dos sites, o Crítica Nacional com Valores Financeiros. Grava o nome, a gente já falou do Crítica Nacional aqui. A equipe do senador Renan Calheiros, relator da CPI, preparou um dossiê em que lista dezenas de notícias mentirosas divulgadas por páginas ligadas ao coronel, a Facuri e ao Instituto, além de ataques ao STF e à própria CPI. Ataques. É hora de reaquecer, sabe, o trabalho do Luciano Ayan. O que foi que a gente comentou no final de semana passada, durante a quebra do sigilo da Jovem Pan, de outras pessoas? Uma delas era quem? O Paulo Enéas, o jornalista à frente do Crítica Nacional, que o Facuri já apoiou um desses sites com valores financeiros. Olha o vínculo. Paulo Enéas, Facuri, Elcio, Davat, corrupção, fake news. É a dose da maluquice. Aí diz, né? Notícias mentirosas. O Renan tá fazendo um dossiê. Se lembra que eu falei pra vocês dessa matéria aqui do Globo? Falei reiteradamente mais de uma vez. Falei, ó, pessoal, essa matéria aqui não é aleatória. Vai ser exatamente isso que eles vão fazer, ó. Sites bolsonaristas divulgam dados científicos falsos sobre a pandemia. O Alessandro Vieira até fala, já falou o seguinte, ó, até o momento foram encontrados pela comissão casos envolvendo 68 contas e 17 influenciadores. E mais abaixo, não existe dúvida de que a CPI precisa se debruçar sobre publicações feitas através de subsídio governamental para sites, blogs e perfis que desinformam o cidadão na crise, falou o Alessandro Vieira. E aí nessa matéria, um dos exemplos que eles trouxeram foi essa triangulação que envolve, olha só, uma distorção de um tal de estudo Miami, com a matéria
do Crítica Nacional, do Paulo Enéas, ligado ao Falcuri e Daniel Silveira. E aí mostra o alcance que a matéria teve. Alcançou várias pessoas, promoveu desinformação. Temos números. E já comentamos também. Olha como é a imprensa vai juntando. CPI cobrará Ernesto e diplomata por lives negacionistas do Itamaraty. Essa matéria a gente já trouxe. E vão lá, né? Porque isso tudo envolve algumas lives estranhas feitas pela Fundação Alexandre de Gusmão. E aí teria lá, né? Teóricos, sabe? Conspiradores, falavam, né? Alexandre Garcia, Felipe Martins, todo mundo participou dessa fundação, tudo mais. E quer saber o custo dessa live, porque falaram algumas informações erradas que dificultaram o combate à pandemia. E aí a imprensa, mais uma vez, fez a matéria do Pedro Zambarda, o cara que entrevistou o Ayan pelo menos 4 vezes. Todas as coisas do Ayan são no DCM, lá com o Zambarda. Quem é Paulo Enéas? Editor de site bolsonarista, anti-isso, anti-aquilo outro, apoiado por empresário investigado que pode ir à CPI. Olha o vínculo sendo criado. E hoje o cara tá lá. Não o Falcuri, mas o coronel, que é ligado ao Falcuri. Vocês entendendo como é que as coisas vão sendo construídas? Só a matériazinha na imprensa, ó. Só soltando. Aí tá lá, ó. Seguindo o exemplo de Pontes, Paulo Enéas deu uma palestra à Fundação Alexandre de Gusmão em 9 de setembro de 2020 com o tema Conjuntura Internacional pós-pandemia. Na ocasião, o Brasil ainda não tinha passado pela segunda onda. Aí tá lá. Esse foi o discurso de Paulo Enéas, que é incorporado pelos bolsonaristas. É assim que eles defendem o uso de medicamentos polêmicos, tratamento precoce, sem efetividade contra a pandemia, blá blá blá, segundo diferentes estudos científicos, e se colocam contra a imunização. Confira a palestra e o discurso negacionista do Paulo Enéas. Hoje a CPI, eu já sei para que caminho eles vão querer começar a percorrer, né? Tu acha que o Renan Calheiros ele não está programado? Tudo bonitinho? Tudo bonitinho? Tudo bonitinho? Quero falar do Renan, mas quero mostrar para vocês. Vai dar tempo. Olha só o que a Leda Nagli falou. Ela resumiu uma coisa muito boa. Então aí também é muita remuneração, né, Alan? Eles querem ir na jugular, quer dizer, se você não tiver patrocínio, se eu não tiver patrocínio e eu tenho um clube da notícia, onde as pessoas são membros do meu canal e participam aí com uma mensalidade mínima e eu sobrevivo disso e de visualizações. Mas eles fazem tudo, eles minimizam as visualizações, eles fazem 1000 manobras para que você não tenha recurso, para cortar a tua sobrevivência. Entendeu? Engraçado que isso é pior do que a ditadura, porque quando eu cheguei ao Rio de Janeiro e comecei no jornalismo, era governo Médici. Eu era muito jovem, mas o governo era Médici, né? E a gente vivia a censura clara, mas a censura era clara e era dos militares, era da Dona Solange. A Dona Solange era uma figura, existia a Dona Solange. E hoje em dia tem um monte de Dona Solange nas agências, aos fatos, aos não sei o que lá, e que checam e que dizem que você está fazendo fake news. E você não está, porque você está entrevistando uma pessoa, no meu caso, vídeo, tenho eu perguntando e o entrevistado respondendo. Não tem fake news nenhum, não tem nenhuma opinião, eu não emiti nenhum comentário, não mandei ninguém tomar o remédio, eu apenas entrevistei. Mas e por que os jornalistas não defendem isso? Isso me choca. Porque não é com eles, porque não contraria a narrativa deles. É a verdade oficial deles. Sabe o que eu me espanto? O pessoal quer tirar o sustento das pessoas. Eles querem que a oposição desapareça, sabe? Por não ter sustento. Vocês não têm sustento. Tem sustento. Eu mesmo posso falar, ó. Se eu tenho esse microfone aqui, pesquisa aí quanto é. Shure SHURE SM7B. Foi graças a vocês. Tem esse braço aqui, a marca do braço tá aqui na frente. Deixa eu ver, ó. Frameworks. Olha como acontece coisa. A câmera é uma Fujifilm X-T3. Imagina comprar tudo isso daí, tudo mais no Brasil. Só é por causa de vocês. Quantas pessoas, sabe, querem poder trazer informação diferente, mas às vezes falta recurso, falta tempo, falta dedicação. E você vê, eles querem pegar uma pessoa como a Leda Nagli, com esse tempo todo. Se nem a Leda Nagli eles estão liberando, que era da Globo. Imagina a gente que é pé de chinelo.
Eu mesmo não tenho nem jeito assim de falar assim pra galera, ó, ajuda aí, faz isso, faz aquilo outro. Eu mesmo não gosto nem de fazer live pra isso, né? Pra evitar alguém falar, ah, tá pedindo superchat, tá fazendo isso. Primeiro que a situação no Brasil já tá um caos. Um caos. Segundo, faz uma matemática. Em dólar. Minha vida é baseada em dólar. Fica complicado, né? Mas mesmo assim, por pior que seja, por menor que seja, qualquer contribuição que as pessoas possam vir a dar, o pessoal quer excluir. Você não pode ter o direito de sobreviver. Foi o que foi o professor Olavo de Carvalho na época, né? Proibiram ele de receber dinheiro pelo PayPal na época. Proibir, não tem como sequer receber dinheiro, vai passar fome. E aí, só pra terminar a questão da CPI, que a gente falou do Renan, ontem tava no Roda Viva da Vera Magalhães. Renanzinho já combinou conversa com Lula para depois da CPI. Relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, vai retomar com força as relações com Lula tão logo termine o relatório, em que pedirá um indiciamento de meio governo de Jair Bolsonaro por negligência. Metade do governo, metade. O senador de Alagoas integra a ala do MDB que defende uma aproximação maior com Lula e o seu projeto de retornar ao Planalto. Renan Calheiros, né? Tem que pensar algo diferente. Tem umas coisas pra gente falar do Lula, a gente fala depois, senão não vai dar tempo. A gente termina por aqui hoje, não quero falar a questão do Lula com pressa. Lembra de curtir, lembra de compartilhar. Eu acho que vale a pena, gente, colocar uma pressão tanto para aprovar a PEC, mas também como para adiar. Eu acho que às vezes vale a pena pedir para adiar, falar, ó, vocês estão querendo aí passar por cima da vontade popular, joguinho de cartas casadas, já sabe que vai ser derrotado, tá fazendo nas coxas, até Bolsonaro já avisou. Acho que vale a pena colocar uma pressão. Se você assistir esse vídeo, terminou, sei lá, cedo da manhã, às vezes você assiste esse vídeo na noite também, tudo já aconteceu, mas vamos prestar atenção no dia de hoje. E volto aí com informações assim que tiver qualquer coisa. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!